Só bem-vindos ao meu canal e o tema do vídeo de hoje é o elemento químico de número atômico 81, o tálio. Ele está localizado no sexto período da tabela periódica e no grupo do boro, ou grupo 13. O tálio foi descoberto em 1861 independentemente por William Crookes e Claude Auguste Lamy, e eles identificaram esse novo elemento utilizando o método da espectroscopia de chama, que era muito novo na época. E funciona assim: você pega uma amostra daquilo que você quer analisar e submete essa amostra a um calor intenso, utilizando uma chama. E para gerar a chama você pode utilizar, por exemplo, um bico de Bunsen. E quando você submete aquela substância a um calor intenso, né, aquela energia toda, faz com que os elétrons passem de um estado energético para outro mais alto. Mas eles não ficam muito tempo nesse estado energético mais alto e retornam ao seu estado original, emitindo uma energia característica. Cada elemento tem a sua energia característica e muitos elementos emitem também uma chama colorida muito característica deles. E no caso do tálio, a chama emitida é verde. E ambos os cientistas concluíram que se tratava de um novo elemento também. Devido a essa chama verde, o William Crookes nomeou o tálio utilizando a palavra grega que significa broto verde. Agora, as amostras que os dois químicos analisaram provinham de câmaras de chumbo. Naquela época, o processo da câmara de chumbo era o principal processo para produzir ácido sulfúrico em grande escala. E eles precisavam de fornos gigantes porque nesse processo, né, eles precisavam de dióxido de enxofre, e isso eles obtinham através da queima do enxofre ou de minerais contendo enxofre, por exemplo, o mineral pirita, que é FeS2. Então, dentro dessas câmaras de chumbo se acumulavam várias impurezas que estavam contidas no enxofre ou nesses minerais. E o tálio acontece que tem uma afinidade muito grande com o enxofre, e quando eles analisaram essa substância coletada de dentro da câmara de chumbo, eles perceberam que havia tálio ali. Então foi uma coincidência muito grande, porque na verdade eles não queriam, né, não tinham intenção de descobrir um novo elemento ali. Propriedades: o tálio é um metal bastante macio, que pode até mesmo ser cortado com uma faca. Ele é bastante maleável e prateado, mas quando exposto ao ar ele adquire uma aparência acinzentada devido à formação de óxido de tálio. O seu ponto de fusão é bastante baixo, 304 graus Celsius, ou seja, exibe uma similaridade com o chumbo nesse aspecto. A sua densidade é de 11,85 gramas por centímetro cúbico e a sua eletronegatividade é de 1,62. Se bem que no caso do tálio, essa eletronegatividade varia bastante de um estado de oxidação para o outro. No caso, nós temos o mais 1 e o mais 3, são os principais estados de oxidação do tálio, e o mais 1 é o mais estável e mais eletropositivo. E uma consequência disso é que, por exemplo, o hidróxido de tálio 1 é mais básico que o hidróxido de tálio 3, porque quando o tálio é mais eletropositivo, o composto se torna mais iônico e ele é mais facilmente ionizável, ou seja, os ânions ou H- são mais facilmente liberados e eles são responsáveis, perdão, pela basicidade. O tálio se dissolve bem em alguns ácidos, por exemplo, no ácido nítrico e no ácido sulfúrico, produzindo os respectivos nitratos e sulfatos. Mas no ácido clorídrico, por exemplo, ele reage formando o insolúvel cloreto 1 de tálio. Nesse estado de oxidação, mais 1, nós temos compostos com os halogênios, que são bastante estáveis, apesar de serem os menos estáveis do grupo 13. Mas uma coisa interessante deles é que eles são fotossensíveis, ou seja, com a exposição da luz, eles se decompõem provavelmente para o tálio elementar e para o respectivo halogênio. Nós também temos como exemplo de compostos nesse estado de oxidação o óxido 1 de tálio, que é um sólido preto e está presente em certos condutores, supercondutores de alta temperatura. Nós temos o hidróxido 1 de tálio, que, como nós já falamos aqui, é uma base forte, e o carbonato 1 de tálio. No estado de oxidação mais 3, nós temos algumas similaridades com a química dos demais elementos do grupo 13,
nos quais o estado de oxidação mais 3 é o mais estável. Mas no caso do tálio, ele não é o mais estável e a maioria dos compostos nesse estado de oxidação também não é muito estável. Por exemplo, o óxido 3 de tálio é um sólido que se decompõe em altas temperaturas para o óxido 1 de tálio e para o oxigênio. O hidreto de tálio 3 é o menos estável hidreto de todo o grupo 13. E os compostos com os halogênios nesse estado de oxidação também não são muito estáveis. O fluoreto de tálio 3 é relativamente estável, mas os demais halogênios se decompõem prontamente para o composto de tálio com halogênio no estado de oxidação mais 1 e para o respectivo halogênio. A química orgânica do tálio não é muito variada porque a ligação entre o tálio e o carbono é muito fraca, então você não tem muita variedade de compostos ali. Isótopos. São conhecidos 25 isótopos do tálio, dos quais 6 ocorrem naturalmente. São estáveis o tálio 203 e o tálio 205, que compõem quase toda a ocorrência do tálio na Terra. E 4 isótopos ocorrem naturalmente, mas são radioativos e ocorrem em quantidades minúsculas através do decaimento radioativo de outros elementos. Um isótopo bastante conhecido é o tálio 201, que tem uma meia-vida de 73 horas e decai por captura eletrônica para o mercúrio 201, emitindo raios X com uma energia não tão intensa. Ele não é muito radioativo e por isso ele encontrou uma aplicação médica, que é para avaliar a circulação de pacientes, né, para fazer testes cardíacos, digamos assim. E funciona assim: o cloreto de tálio 1, utilizando o tálio 201, é injetado no paciente. Então tem um tempo de espera para aquele radioisótopo se distribuir pelo corpo, pela circulação sanguínea, e depois são feitas imagens, utilizando equipamento especial, para você localizar onde esse isótopo parou ali no corpo, né? Então, se o tálio se acumular em alguma parte da circulação sanguínea, você vai poder ver. Se está tudo bem distribuído também vai poder ver. E com base nesses dados dá para fazer uma avaliação da circulação, né, do paciente, uma avaliação cardíaca. Mas, como nós veremos, o tálio é um metal muito tóxico, seus compostos também são muito tóxicos, então esse uso é bastante limitado, mas ainda assim é uma aplicação. A ocorrência do tálio é primordial, mas ele não ocorre de maneira elementar na Terra. E sim, ele ocorre em vários minerais associados com o potássio e em vários minerais associados a sulfetos de metais pesados, porque, como nós já vimos, o tálio tem uma afinidade com enxofre bastante grande. Agora, as aplicações. O tálio não é um elemento amplamente utilizado, mas ele tem algumas aplicações que talvez no futuro sejam mais bem utilizadas. Por exemplo, a pesquisa sendo feita para produzir supercondutores de alta temperatura contendo tálio. Esse é um uso que talvez seja muito promissor e tem que esperar a pesquisa se desenvolver. Além disso, no passado foi utilizado sulfato de tálio como veneno para ratos, mas a sua toxicidade não é muito seletiva, ou seja, tanto humanos quanto ratos, todo mundo morre com a intoxicação de tálio, então ele foi banido em praticamente todo mundo. O óxido de tálio é utilizado para produzir vidros com alto índice refrativo e o sulfeto de tálio é um material fotocondutor. A sua condutividade muda com a incidência das ondas eletromagnéticas, então ele pode ser utilizado para resistores dependentes de luz. E além disso tem a aplicação médica do tálio 201, que nós já falamos, mas que não é amplamente utilizada devido à toxicidade do tálio. Agora vamos ver por que o tálio é extremamente tóxico. No corpo, uma coisa muito importante é a bomba de sódio e potássio, que é uma proteína transmembrana que serve para transportar os íons Na+ e K+ de dentro para fora da célula contra os respectivos gradientes de concentração, utilizando o ATP. Quando isso não funciona, nós temos vários outros problemas, né? Por exemplo, no transporte de outras substâncias de dentro para fora da célula, por exemplo, da glicose. E além disso, a célula não consegue controlar o seu volume devido à osmose. Se você não consegue, né, tirar
K+, ou Na+, a água vai contra no processo da osmose, a água vai para onde tem mais os íons. Então a célula pode explodir assim, de tão concentrada com íons que ela vai estar. O tálio, ele se assemelha bastante ao potássio, né? O íon Tl+, se assemelha muito ao K+, principalmente o seu rádio iônico. Então, quando tem tálio no corpo, ele vai atrapalhar muito essa bomba sódio-potássio e aí você vai ter problemas seríssimos. Também o tálio, como nós já vimos, tem uma afinidade com o enxofre, então ele pode reagir com proteínas contendo enxofre no seu corpo, por exemplo, as ferredoxinas ou com aminoácido cisteína e muitas outras coisas, e aí você vai ter também vários problemas. Então o tálio, ele é muito, muito tóxico. Eu falei no meu vídeo do chumbo que o chumbo é muito tóxico, mas o tálio é muito mais tóxico. Mas geralmente a maioria das pessoas não entra em contato com o tálio porque ele não está tão presente no nosso dia a dia, porque essas aplicações que ele poderia ter já foram substituídas por outros elementos menos tóxicos. Pelo vídeo de hoje, ficamos por aqui. Se você assistiu até aqui é porque você gostou do vídeo. Então, inscreva-se no canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima. E deixe seu like.